Se a senhora quiser sentar aqui mais na frente, vamos lá, meninos. Lá dentro. Porque são 4. Já que hoje seu pai vai pregar, você tem que tomar conta das suas irmãs, viu? Dá teus pulos aí. Bendito seja Deus. Com efeito, Deus é bom em todo o tempo. E por isso nós louvamos e bendizemos ao nosso Deus, reconhecendo a sua grandeza, reconhecendo o seu poder, reconhecendo a sua soberania e a sua magnitude. Eu saúdo aos irmãos com a graça e a paz que vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Hoje nós nos reunimos, como de nosso costume, como ordenança do Senhor, para juntos expressarmos a Ele a nossa adoração, cultuarmos a Ele. Isso faz parte do nosso relacionamento pactual com o nosso Deus. E por isso, nesse intuito e nesse instante, voltemos a nossa atenção, os nossos corações, as nossas mentes e os nossos intentos apenas para esse propósito, para esse fim, a fim de que possamos oferecer a Deus um culto que lhe seja agradável, através da mediação do Senhor Jesus Cristo. Assim, portanto, vamos iniciar orando ao nosso Deus. Peço que os irmãos fechem seus olhos, baixem a sua fronte e vamos falar com o Senhor. Ó Senhor, Deus nosso, nosso Salvador, soberano, eterno, justo e bom. Toda a terra, Senhor, mostra a tua grandeza, revela a tua majestade, Senhor. Do teu trono tu comandas, governas sobre todas as coisas, pois tudo, Senhor, converge para que a tua vontade venha a se cumprir. A tua soberania, Senhor, é sobre todos e sobre tudo, Senhor. Tu está acima de todas as coisas e de todos os poderes, todas as potestades. Porque o Senhor é altíssimo e não existe outro Deus igual, nem semelhante a ti, Senhor. De eternidade a eternidade, só tu, Senhor, és Deus. E nós aqui bendizemos o teu nome, te exaltamos, glorificamos ao Senhor, digno de toda honra e de toda glória. E nos achegamos aqui, quedados aos teus pés, humilhados diante de ti, Senhor, reconhecedores de que sem ti nada somos e nada podemos fazer. Viemos com o intuito de bendizer, louvar e adorar o teu nome. De aqui, Senhor, ler da tua palavra, sermos transformados, edificados, dedicarmos daquilo que o Senhor mesmo nos dá, e também, Senhor, ouvirmos da tua voz aqui nesta noite. Assim, portanto, te rogamos que o teu Santo Espírito, com o poder dele sobre nós, nos conduza nesse serviço cultico ao Senhor, serviço de adoração ao Senhor nosso Deus. Fazemos isso não confiados em nossos méritos, mas, Senhor, ousadamente confiando nos méritos do Senhor Jesus Cristo, o nosso único e suficiente mediador, o nosso Salvador. É assim que nos achegamos e que nos adentramos em tua santa e bendita presença. E assim te oramos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Abramos as nossas Bíblias, meus amados irmãos, no Salmo de número 26.
e faremos a leitura alternada deste capítulo, dando seguimento à nossa leitura sequenciada do livro dos Salmos. Aqueles que encontrarem o texto, se puderem, coloquem-se de pé em reverência à palavra do nosso Deus. Salmo de número 26, leitura alternada, diz assim o texto bendito e sagrado do nosso Deus. Salmo de Davi. Faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Examina-me, Senhor, e prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos. Pois a tua benignidade tenho-a perante os olhos e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com homens falsos e com dissimuladores não me associo. Aborreço a súcia de malfeitores e com os ímpios não me assento. Lavo as mãos na inocência, assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar. Para entoar com voz alta os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas. Eu amo, Senhor, a habitação de tua casa e o lugar onde tua glória assiste. Não colhas a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com a dos homens sanguinários. Em cujas mãos há crimes e cuja destra está cheia de suborno. Quanto a mim, porém, ando na minha integridade. Livra-me e tem compaixão de mim. O meu pé está firme em terreno plano. Nas congregações bendirei o Senhor. Amém. Bendito seja Deus. Ainda de pé, abramos os nossos hinários no hino de número 19, Rei Sublime. E juntos exaltemos ao Senhor, que é digno de toda adoração. Hino de número 19, Rei Sublime. Cantemos ao Senhor. Sublime majestade e glória sobre as milícias do celeste além. Ouve o louvor, os hinos de vitória dos que de ti recebem todo o bem. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Dos altos céus, louvor a Deus ressoa, de gratidão ao soberano amor. Os redimidos com fervor entoam o nome excelso de seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Eterno Deus, teus filhos vens prostrados perante o brilho da superna luz, pois do pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Podem sentar, meus irmãos. A instrução da parte do Senhor para nós esta noite se encontra no Salmo de número 79, no versículo 9, que diz assim a santa, inerrante e autoritativa palavra do nosso Deus: Assiste-nos, ó Deus e Salvador nosso,
pela glória do teu nome. Livra-nos e perdoa-nos os pecados, por amor do teu nome. Amém. Nós temos a oportunidade, diante do nosso Deus, de baixar nossas cabeças, confessar os nossos pecados que temos cometido diante dele. Quando nos achegamos diante da presença dele, que é santa, fica evidenciada ainda mais a nossa pecaminosidade, a nossa fraqueza e a necessidade urgente que temos de pedir perdão ao nosso Deus pelo pecado que temos cometido. Então, que neste momento você possa então baixar a sua fronte e orar ao nosso Deus, e após alguns minutos nós quebraremos o silêncio com uma oração audível. Ó Senhor, Deus de infinita bondade e misericórdia, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, nos achegamos, ó Pai, mais uma vez diante da Tua presença santa em oração, rogando da parte do Senhor que o Senhor, no alto dos céus, incline os ouvidos para a oração, para o clamor que o Teu povo faz aqui agora, diante da Tua presença, neste santo lugar separado para o culto que só a Ti é devido. Nós, ó Pai, neste momento, clamamos ao Senhor: Pai, perdoa-nos os nossos pecados, tem misericórdia de nós, não nos repreenda, ó Pai, na Tua ira, não nos trate segundo as nossas iniquidades. Como bem dizemos, sabemos que quando nos achegamos diante do Senhor, um Deus santo, soberano, fica evidenciada ainda mais diante de nós as nossas fraquezas, avultam diante dos nossos olhos a nossa pecaminosidade. Quantas vezes, ó Pai, temos vivido de maneira distante da Tua lei, temos feito aquilo que Te desagrada, aquilo que ofende a Tua santidade. Por isso, ó Pai, nós humildemente nos achegamos diante do Senhor, prostrados diante dos Teus pés, com a nossa boca no pó, humildemente, envergonhados, ó Pai, porque pecamos contra o Senhor. Por isso, ó Pai, nós Te rogamos, perdoa-nos, ó Pai, as nossas iniquidades, perdoa os nossos pecados. Tem misericórdia do Teu povo que clama por amor do Teu nome, como lemos na Tua palavra, ó Pai. E nós clamamos pelo Teu nome porque sabemos que Tu é Deus santo, Deus fiel, Deus que promete, ó Pai, que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor Deus mesmo é fiel e justo para nos perdoar e para nos purificar de todas as nossas injustiças. Senhor Deus que não nos deixou largados e entregues no lamaçal do pecado, escravos do mundo, escravos de Satanás, perdidos na nossa própria sorte. Senhor Deus não nos deixou assim, pelo contrário. Ainda que pecadores, mortos nos nossos delitos e pecados, o Senhor Deus, por causa do grande amor com quem nos amou, nos deu vida por intermédio de Cristo Jesus. Obrigado, ó Pai, porque foi providenciado a nós um sumo sacerdote que adentra a presença de Deus, que adentrou aos céus, que faz expiação da culpa do nosso pecado e fez isso de uma vez por todas quando entregou-se a si mesmo naquela cruz, quando obedeceu ao Pai em tudo. E Ele então carregou sobre si todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados e a sua justiça e a sua santidade. Então Ele imputa em nós. E assim então Ele nos torna agradáveis diante da sua presença. Por meio da sua obra salvífica e redentora, nós somos inseridos. Nós te bendizemos porque agora, tendo perdão dos nossos pecados, por meio desta obra maravilhosa de Cristo, nós podemos adentrar diante da Tua presença com ousadia, com alegria, com os corações dispostos, com o nosso espírito exultante, porque cremos que o Senhor Deus mesmo perdoa os nossos pecados. Cremos que o Senhor Deus mesmo
lança fora todas as nossas iniquidades e não se lembra delas e não nos trata, não as lança no nosso rosto, pelo contrário, nos enche de graça e misericórdia, nos concede acesso, nos chama para junto de Ti, como povo, como rebanho do Teu pastoreio. Obrigado, ó Pai, por tão grande favor derramado sobre cada um de nós, sobre todos aqueles que se reúnem neste dia santo, no Teu nome. Obrigado, ó Pai, pelo perdão dos pecados. Que o Senhor Deus, então, tendo sido perdoado os nossos pecados, receba todo o nosso louvor, toda a nossa adoração dos nossos lábios, porque todas elas são feitas em Cristo Jesus. Recebe, ó Pai, no alto dos céus, o nosso pedido de perdão. Recebe, ó Pai, no alto dos céus, o louvor sair dos nossos lábios, toda a nossa adoração, toda a nossa dedicação ao Senhor, o nosso culto racional. Ajuda-nos, ó Pai, então, tendo compreendido todas essas verdades, a andarmos em novidade de vida. Ajuda-nos, ó Pai, tendo-nos arrependido dos nossos pecados, a abandoná-los, a vivermos de maneira digna, fiel e agradável ao Senhor, nos preparando para o dia de Cristo Jesus, no qual, quando Ele virá, nos encontrará e nos levar para Ele, nos levantará nos ares, e assim, juntamente com Ele, estaremos para sempre na presença do Senhor. Obrigado, ó Pai. Ajuda o Teu povo. Tem misericórdia de nós, pois essa oração nós te fazemos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Tendo sido perdoados os nossos pecados, irmãos, eu peço que a amada igreja possa se colocar de pé em reverência à palavra do nosso Deus, para que leiamos assim todos juntos, em uma só voz, o Salmo 117. Salmo 117, numa leitura uníssona, leiamos a palavra do nosso Deus. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Amém. Bendito seja o nome do nosso Deus. Agora nós entoaremos 2 cânticos ao nosso Deus. Cante com alegria, com toda a sua disposição e vigor. O cântico Essa Paz que eu sinto em minha alma e o cântico Santo para sempre. Sinto em minha alma, não é porque tudo em mim vai bem. Esta paz que sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não é circunstância, não. Olha o seu amor, seu grande amor, não me quero conquistar. Alegre estou. Não olha circunstância, não. Olha o seu amor, seu grande amor, não me quero conquistar. Alegre estou, esse gozo que sinto em minha alma. Não é porque olha ao meu redor. Este gozo que sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não há circunstâncias, não. Olha o seu amor, seu grande amor, não me quero conquistar. Alegre estou. Não olha circunstâncias, não. Olha o seu amor, seu grande amor, não me quero conquistar. Alegre estou, e ainda que a terra não floresça e a vide não dê o seu fruto, e ainda que os montes se lancem ao mar e a terra trema, hei de confiar. Não olhe circunstâncias, não. Olhe o seu amor, seu
estás, alegre estou. Não olha a circunstância, não, não, não. Olha o seu amor, seu grande amor. Não me diga por que estás, alegre estou. Aleluia, oh glória, aleluia. Aleluia, adoro ao meu Senhor. Aleluia, oh glória, aleluia. Aleluia, adoro ao meu Senhor. Não olha as circunstâncias, olha o seu amor. Não me digo por que estás, alegre estou. Não olha a circunstância, não, não, não. Olha o seu amor, seu grande amor. Não me digo por que estás, alegre estou. Muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os crentes se foram e uns que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam. Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, santo pra sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam. Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, santo.
Amém. A amada igreja pode sentar-se. Neste momento de dedicação ao nosso Deus, nós temos instrução da parte do Senhor para nós, contida no livro de Deuteronômio, no capítulo 12, dos versos 11 até o verso 14, que assim diz a palavra do nosso Deus. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor, vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome. A esse lugar fareis chegar tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta das vossas mãos, e toda a escolha dos vossos votos feitos ao Senhor. E vos alegrarei perante o Senhor, vosso Deus, vós, os vossos filhos, as vossas filhas, os vossos servos, as vossas servas, e o levita que mora dentro das vossas cidades, e que não tem porção nem herança convosco. Guarda-te, não ofereças os teus holocaustos em todo lugar que vires, mas no lugar que o Senhor escolher, numa das tribos, ali oferecerás os teus holocaustos, e ali farás tudo o que eu te ordeno. Amém. Neste momento nós temos a bendita oportunidade diante do nosso Deus de entregarmos, como forma de gratidão a Ele, os nossos dízimos e as nossas ofertas, em reconhecimento a tudo que o Senhor Deus é e tudo que tem feito para nós. Nós faremos isso enquanto nós entoamos o hino de número 62, hino de gratidão. Nós te dou por tudo que me deste, primeira salvação em teu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver, a correção paterna quando falho, provando teu amor pelo meu ser. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço o pão de cada dia, a água que alivia a sede dura, e o sol que aquece a pobre gente fria. São bênçãos que enchem a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigo e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso
Oremos ao nosso Deus. Ó Senhor, Deus maravilhoso, quão magnífico, ó Pai, em toda a terra é o Teu nome. Obrigado, ó Pai, por tamanho benefício derramado sobre a vida do Teu povo, de juntos, como povo do Senhor, povo da aliança, entoar louvores ao Teu nome. Com alegria, com disposição de coração, a nossa alma exulta diante do Senhor. Nosso vigor se esvai pelos Teus átrios, louvando, bendizendo o Teu santo e excelso nome. E aqui nós temos também, ó Pai, o grande privilégio, cumprindo ao mandamento do Senhor, mas com extrema gratidão no nosso coração, depositarmos diante do Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas, em reconhecimento, ó Pai, como nós bem cantamos muitas vezes, que tudo vem de Ti, Senhor, e nas Tuas próprias mãos nós o entregamos. Certamente nós, ao contemplarmos a nossa vida, enxergamos com extrema facilidade a boa mão do Senhor sobre nós. Senhor Deus, como Pai amoroso, que providenciou a nossa maior necessidade, a saber, Cristo Jesus, mas também providencia tudo aquilo que precisamos para a nossa vida terrena. Senhor Deus, nos tem dado o que vestir, nos tem dado o pão nosso de cada dia. Senhor Deus, nos tem dado o trabalho, o sustento. Isso é fruto da Tua graça derramada sobre o Teu povo. E nós reconhecemos isso, ó Pai. E aqui diante do Senhor, nós então, como gratidão, depositamos os nossos dízimos e as nossas ofertas. Te pedimos então que o Senhor Deus abençoe a cada um dos irmãos que fielmente tem dado os seus dízimos diante do Senhor, aqueles que têm retido a mão do Senhor, que o Senhor Deus os constranja no seu íntimo, para que, constrangidos pelo seu Santo Espírito, possam vir a obedecer-te e depositar também diante do Senhor os seus dízimos e as suas ofertas. Pedimos também, ó Pai, rogamos sabedoria da parte do Senhor ao conselho desta igreja. Dá-lhe discernimento, ó Pai, para o uso daquilo que foi depositado aqui, para a edificação da Tua igreja, para a honra e glória do Teu santo e excelso nome, para a salvação de pecadores, ó Pai. Ajuda-os, ó Pai, dá-lhes sempre sabedoria. Obrigado, ó Pai, por tudo. Neste intuito também nós rogamos da parte do Senhor o favor neste momento, no qual nós nos achegamos diante de Ti para ouvir da Tua voz. Nesse intuito, ó Pai, nós Te pedimos que o Senhor Deus fale conosco por intermédio da Tua palavra, por instrumentalidade do Teu servo, seminarista Hugo. Dá a ele sabedoria, calma, tranquilidade, discernimento, intrepidez, ousadia, firmeza da Tua palavra, conforme a autoridade que ela tem para expor as verdades santas do Teu Evangelho. Que aqui então, ó Pai, sejamos constrangidos por Ele. Nós então possamos mudar naquilo que precisamos ser mudados e possamos nos conformar cada vez mais à semelhança de Cristo Jesus. Nos ajuda, ó Pai, nisto, dá-nos sabedoria, prepara a nossa mente e o nosso coração. Essa é a oração que nós fazemos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nesta noite nós temos o privilégio de ouvir o nosso irmão seminarista Hugo, será mensageiro da parte do Senhor para a pregação da palavra. Que o Senhor Deus o abençoe grandemente. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O privilégio é meu de estar aqui, reunido com essa congregação. Ano passado, o pastor Herardo fez o convite para nós conhecermos o trabalho. Logo que viéssemos morar para o seminário, nós viemos e já de primeira decidimos ficar com os irmãos. Aqui é uma grande alegria poder servi-los nesta noite. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 4. Eu farei a leitura do versículo 1 ao versículo 7. Gênesis, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7.
Gênesis capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7. Eu peço que os irmãos acompanhem atentamente a leitura que farei da palavra de Deus. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Amém? Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Senhor Deus Santo, Deus bom, Deus de graça e misericórdia, te somos gratos, Senhor, por estarmos aqui, gratos por podermos ler a Tua palavra, por podermos entoar hinos ao Senhor e agora podermos nos colocar aqui diante da Tua palavra, Senhor, para ouvir a Tua voz. Te peço, ó Pai, usa-me neste momento, faz-me um instrumento nas Tuas santas e poderosas mãos e dá, Senhor, a cada irmão aqui compreender a Tua palavra que será anunciada. Assim eu te peço no santo nome de Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Irmãos, Adão e Eva, então, eles tiveram esses dois filhos, né? Caim e Abel. E apesar do pecado, o pecado que nós lemos a respeito da entrada dele no mundo no capítulo anterior, capítulo de Gênesis 3, eles prosseguiram sob a ordenança do Senhor. Em Gênesis capítulo 1, nós vamos ler a respeito do mandato cultural, que o homem e a sua esposa deveriam crescer, deveriam se multiplicar. E assim, eles, submetidos a este mandato, obedecem ao Senhor e têm então esses dois filhos, Caim e Abel. Caim e Abel, jovens, trabalhadores, eles seguem também, se submetem e cumprem o mandato cultural de subjugar e dominar a terra. A gente vai ver isso também lá em Gênesis capítulo 1. E muito provavelmente Adão ensinou a Caim e Abel os deveres da religião. Nós vamos ler lá em Gênesis capítulo 3, versículo 21, que o próprio Senhor, ele sacrifica um animal e veste Adão e Eva. Então todos esses deveres haviam sido passados para Caim e Abel, o cumprimento do mandato cultural, do mandato social, a ordem de cultuar ao Senhor. Parece então que está tudo bem nesse primeiro momento. Mas nós devemos lembrar, como eu já citei, nós estamos aqui no capítulo 4 de Gênesis. E há um abismo gigantesco entre o capítulo 2 e o capítulo 4, que é justamente no capítulo 3, a queda do homem, a depravação do homem, a condenação e toda a maldição que acompanhou aquela circunstância. Nossos pais, então, Adão e Eva, foram expulsos de lá e o pecado
assim como é uma realidade muito presente para nós, para eles também se torna uma realidade muito presente. E a gente chega nesse texto e vemos que o Senhor, ele não se agrada do pecado, do culto de Caim, ao passo que se agrada do culto de Abel. De certo modo que Caim fica muito transtornado, a ponto do Senhor adverti-lo, como nós lemos no versículo 6 e 7. Mas, irmãos, a primeira grande questão que se levanta quando se lê esse texto é: o Senhor, ele não se agradou de Caim ou da sua oferta? O problema estava na oferta de Caim ou o problema estava em Caim? E nós vemos aqui, desde já, uma verdade importantíssima que vai ser repetida muitas vezes, um caso que vai ser repetido muitas vezes nas Sagradas Escrituras, que é a correspondência entre o ofertante e a oferta. Que existe uma união, algo que não pode ser dividido entre aquilo que está no coração do ofertante e aquilo que ele pratica, aquilo que ele faz ou deixa de fazer. É como aquela história que se contava para as crianças, né? Antigamente, que se alguém pedisse comida e a criança desse de má vontade, ela ia sentir dor de barriga. A questão ali era que se tentava, por meio desses artifícios, moldar o coração da criança e fazer com que a ação dela fosse acompanhada da atitude correta, para que não houvesse essa desconexão entre a ação e a intenção. Mas o texto nos diz, irmãos, claramente que Deus, ele se agradou de Abel e de sua oferta, ao passo que não se agradou nem de Caim e nem de sua oferta. Deus se agrada de ambos, ou se desagrada de ambos, mas estão juntos. Essas duas questões estão juntas. E para nós entendermos melhor essas verdades, irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Hebreus capítulo 11, versículo 4. Hebreus, logo após Filemon, capítulo 11, versículo 4. Hebreus capítulo 11, versículo 4. Após Filemon, antes de Tiago. Assim nos diz a Escritura: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Somente até aqui, irmãos. O que a gente percebe claramente por esse texto é que o grande distintivo, a grande diferença do sacrifício de Caim, da oferta de Abel, foi justamente a sua fé. Fé que sem ela é impossível agradar a Deus. É o que vai nos dizer já no versículo 6 de Hebreus capítulo 11. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, nós percebemos por esse texto que o indivíduo, Abel, ele está ok. De fato, a fé, ele traz a sua oferta, como diz o texto lá de Gênesis 4, ou o sacrifício, como diz o texto aqui de Hebreus, com fé. E essa fé é agradável ao Senhor. Mas e a sua oferta?
seria tão somente a fé? Vamos, irmãos, ao capítulo 3 do livro de Levítico. Levítico, capítulo 3. Levítico capítulo 3, a partir do versículo 1. Assim nos diz a palavra de Deus. Se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, se o fizer de gado, seja macho ou fêmea, oferecê-la-á sem defeito diante do Senhor. Versículo 3 agora. Do sacrifício pacífico fará oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles, e junto aos lombos, e o redênio sobre o fígado com os rins, tira-los-á, e os filhos de Arão queimarão tudo isso sobre o altar, em cima do holocausto, que estará sobre a lenha do fogo. No fogo é oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. E se os irmãos forem lendo este capítulo, é um capítulo curto, mas nós vamos perder a conta de quantas vezes se fala de gordura, da gordura dos animais que deveria ser separada para o Senhor, até que nós chegamos ali ao versículo 16, e no finalzinho do versículo é dito: toda a gordura será do Senhor. Abel, então, com fé, ele traz as primícias do seu rebanho e a gordura deste, a melhor parte, expressando, então, toda a sua gratidão, todo o reconhecimento do favor e das misericórdias do Senhor para com ele e para com sua família, rendendo culto agradável a Deus. Irmãos, de fato, somente o Senhor, ele sonda as mentes e os corações, como nós lemos há pouco no Salmo 117. Mas essa fé de Abel, ela tornou-se pelo seu sacrifício algo visível, algo verificável. Caim, Adão e Eva, eles poderiam muito bem perceber, eles poderiam muito bem ver a ação de Abel e como ele havia manifestado essa sua fé. Mas e Caim? Qual é então a situação de Caim? Se nós voltarmos ao texto de Hebreus capítulo 11, versículo 4, a distinção clara que é feita é a fé. A grande questão aqui no texto é a fé. Nós podemos desde já deduzir que isso faltou a Caim. Caim oferece o seu sacrifício sem fé, a sua oferta sem fé, porque foi justamente essa fé que torna finalmente a oferta de Abel agradável. E nós lemos então o que a palavra nos diz em Provérbios, capítulo 21, versículo 27. O sacrifício dos perversos já é abominação, quanto mais oferecendo-o com intenção maligna. Irmãos, eu acredito que Caim não tinha uma intenção maligna ao oferecer a sua oferta. Mas aqui o texto de Provérbios, ele coloca a intenção maligna como um agravante. Só o fato de oferecer um sacrifício, de oferecer uma oferta com um coração perverso, um coração incrédulo, um coração que não confia e não descansa no Senhor, isso já é abominável. Caim, então, sem fé, era abominável ao Senhor. Mas e a sua oferta? Além de Caim não ter fé,
ele ainda leva uma oferta que era desagradável em si mesma. Quando nós olhamos lá para o texto, aconteceu, versículo 3, Gênesis capítulo 4, versículo 3. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E até aqui parece tudo bem, mas quando nós lemos da oferta de Caim, o contraste é estabelecido. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Enquanto é dada uma ênfase à qualidade da oferta de Abel, é dito simplesmente que Caim trouxe uma oferta ao Senhor. E mesmo que os tipos de oferta sejam diferentes, irmãos, Caim ele levou como oferta um animal, um cordeiro ali, fruto do seu labor, que era justamente esse. E Caim leva do fruto da terra. Mas mesmo o fruto da terra, ele deveria ser levado com primor, deveria ter o zelo, o cuidado, deveria ser algo todo especial. A gente vai ver isso, a gente volta lá para o texto de Levítico capítulo 2, a gente leu o capítulo 3, agora a gente vai para o capítulo 2. Nos últimos versículos, Levítico capítulo 2, do versículo 14 ao versículo 16. Levítico capítulo 2, do versículo 14 ao versículo 16. Assim nos diz a palavra de Deus. Se trouxeres ao Senhor oferta de manjares das primícias, farás a oferta de manjares das tuas primícias de espigas verdes, tostadas ao fogo, isto é, os grãos esmagados de espigas verdes. Deitarás azeite sobre ela e por cima lhe porás incenso. É oferta de manjares. Assim o sacerdote queimará a porção memorial dos grãos de espigas esmagadas e do azeite com todo o incenso. É oferta queimada ao Senhor. Vejam, irmãos, que era requerido também um cuidado todo especial para com a oferta de grãos. Mas, irmão Hugo, o Senhor ainda não havia revelado isso. Que está em Levítico não está lá em Gênesis. Mas alguma coisa, irmão, já havia sim sido revelada a ponto de Caim e Abel estarem levando uma oferta queimada, um holocausto ao Senhor, aos moldes que nós vamos ver depois nos livros da lei. Então, irmãos, o que a gente percebe desses textos é que, como claramente é declarado, Caim e sua oferta foram desagradáveis. Não foi somente a oferta, não foi somente o indivíduo, ambos, porque há uma perfeita correspondência entre a oferta e o ofertante. E nós vamos ver isso muitas outras vezes nas Sagradas Escrituras. Um texto muito interessante é o de Malaquias, Malaquias capítulo 1. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Peço que os irmãos abram as suas Bíblias lá. Malaquias capítulo 1. Eu lerei do versículo 6 ao versículo 10. Peço que os irmãos acompanhem. Assim nos diz o Senhor, por meio do seu profeta. O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo, diz o Senhor dos Exércitos, a vós outros, ó sacerdotes que desprezais o meu nome? Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal
cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado de ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Irmãos, esses homens, eles não andavam blasfemando do Senhor. Eles não andavam por aí dizendo que desprezavam, que reputavam o culto do Senhor por nada. Essas palavras não saíam de suas bocas, mas as suas ofertas, as suas ações deixavam muito claro que para eles a mesa do Senhor era desprezível. Outra situação muito parecida, nós lemos lá em Levítico capítulo 10, o caso de Nadab e Abiú. Levítico 10, somente os 3 primeiros versículos, que diz assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor disse: Mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Irmãos, vejam que eles não haviam santificado devidamente ao Senhor. Tudo indica que eles estavam embriagados nessa ocasião. Não há unanimidade a respeito disso, se eles estavam realmente embriagados, mas por causa do que nos é dito lá no versículo 9, muito provavelmente eles estavam. O texto diz: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Então, muito provavelmente, eles estavam embriagados. Mas se eles não estavam, pastor Herardo, eu não sei se isso era melhor ou pior, porque se eles não estavam, demonstra então um completo desleixo deles para com o culto ao Senhor. Então, olhando para todos esses casos, irmãos, quanto àqueles homens lá em Malaquias, será que se eles realmente amassem ao Senhor, zelassem pelo seu culto, tivessem o culto ao Senhor realmente em grande estima, eles teriam trago esses animais desprezíveis, estes animais mancos, cegos? Não, irmãos. Muito provavelmente, eles teriam vendido ali 2 ou 3 animais e comprado um animal de maior qualidade. Há 2 anos atrás, eu estava procurando um animal PO puro sangue, um bode, e eu troquei 3 bodes por 1. Né? Foi uma negociação que a gente fez ali no interior, e é algo muito comum. Você quer um animal de maior qualidade, você dá os seus pulos, como diz o pastor Herardo. E eles poderiam muito bem fazer isso, era um contexto rural, mas não foi o que eles fizeram. Assim como Nadab e Abiú. Nadab e Abiú poderiam muito bem ter passado todo o dia anterior perguntando: papai Arão, explique melhor como é que é esse sacrifício, como é essa oferta, esse incenso, como é esse fogo, não pode deixar apagar, se apagar, como é que acende? Titio Moisés, explique melhor, que nós não entendemos muito bem. Mas não, irmãos.
eles se entregaram às próprias vontades. Eles se entregaram ao desleixo. Tudo isso, irmãos, porque a oferta ela é inseparável ao adorador. A oferta era tão somente uma expressão do que estava no coração daqueles homens. O contraste que fica aqui é entre a religião formal e vazia de Caim, de Nadab, Abiú e daqueles sacerdotes lá em Malaquias, e a religião espiritual, a religião viva de Abel. É como nos diz o Senhor Jesus Cristo lá em João capítulo 4, versículo 24. Importa que aqueles que adorem ao Senhor o adorem em espírito e em verdade. Mas nós temos ainda, no versículo 6 e 7, duas coisas que perceber. A primeira é o alerta que Deus faz a Caim. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Irmãos, aqui é como se Deus ele estivesse falando para Caim: Caim, proceda como Abel. Haja como Abel, creia como Abel. Demonstre apreço, zelo pelo meu culto como Abel demonstrou. É como se o Senhor ele tivesse dizendo isso. Caim, ele sabia muito bem o que era certo e errado. O Senhor não o chama e explica: olha, Abel, Caim, você tem que fazer assim, assim, assim. Ele simplesmente diz: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Caim sabia muito bem que ele procedia de forma errada e que a sua ira era injusta. E eu lembro aqui, irmãos, de mim mesmo. Quantas vezes os meus pais eles não me chamaram, né, colocaram diante de mim o meu erro e eu guardei silêncio, sabendo que estava errado, sabendo que realmente tinha falhado, mas tentando manter aquela postura de quem estava com a razão. E assim o texto também não nos mostra nenhuma resposta de Caim. Caim simplesmente ficou em silêncio e se recusou a se submeter à palavra de Deus. E agora, nos detendo ainda mais no versículo 7, no finalzinho diz: o seu desejo, o desejo de Caim, será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Irmãos, eu quero ler com os irmãos, é um texto que eu não iria ler, mas eu acho que é muito importante. Gênesis 3 é um texto muito conhecido, mas nós temos que trazer à memória do versículo 1 ao versículo 5. Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5, o capítulo anterior. Que nos diz: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Irmãos, o que a gente percebe aqui por esse texto é que quando Satanás ele se aproxima de Eva para enganá-la, para induzi-la ao erro, ele chega sorrateiramente, com toda uma estratégia, com toda uma artimanha. Mas
quando nós vamos ao texto de Gênesis 4, nós não lemos a respeito da serpente. Ela não está aqui. O que o Senhor fala para Caim era que a ele cumpria dominar o seu próprio desejo, o seu próprio impulso. Não havia um animal sorrateiro, peçonhento, ali fustigando Caim para que ele errasse, como aconteceu com Eva. Mas é o próprio Caim. Ele mesmo era como um animal feroz que estava à espreita para atacá-lo, para marcá-lo com a sua peçonha, para dar o bote. Notemos então a terrível diferença. Como eu falei no início, irmãos, o abismo que há no momento antes da queda e nesse momento agora após a queda. O próprio indivíduo serve de serpente para si mesmo. Caim, ele não teria que dominar um inimigo externo. Caim, ao invés de ter que guardar o jardim como Adão foi constrangido a guardar, foi ordenado a guardar, ele deveria guardar o próprio coração. E dessas verdades, irmãos, que o texto nos apresenta, eu gostaria então de tirar 3 aplicações para a igreja. A primeira é que nós temos que pensar como tem sido a nossa oferta, como nós temos cultuado ao Senhor, como tem sido a nossa vida diante de Deus. Tem sido uma oferta de aroma agradável ao Senhor? Se nós cremos de fato e de verdade, nós ofereceremos ao Senhor o melhor do nosso tempo, o melhor do nosso vigor, dos nossos esforços, a nossa disposição, os nossos recursos. Como disse Cristo, nós buscaremos a Deus, nós buscaremos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Tudo isso, irmãos, e será principalmente expresso por este momento, essa reunião que nós estamos aqui, rendendo culto ao Senhor, dominicalmente. Hoje à tarde as crianças estavam vendo a história do Eric Liddell, que ele foi convocado para participar das Olimpíadas, mas a corrida, os 100 metros, era no dia do Senhor. E então ele se recusa, e os jornais começaram a acusá-lo, o traidor da pátria, né? Mas ele não cedeu, ele se manteve firme. Não havia nada mais importante que o culto ao Senhor, que render ao Senhor todo E aqui a gente se refere a um atleta, toda aquela disposição, todo aquele vigor, a sua juventude, a vida útil, por assim dizer, de um atleta é muito curta. Mas ele sabia que não deveria negociar o culto ao Senhor. Ele então se recusa a participar daquela competição. Irmãos, Caim, ele não ofereceu as primícias da sua colheita porque ele queria guardar para si mesmo. Ele queria aqueles frutos para si. Aqueles homens lá em Malaquias também queriam ficar com os melhores animais. Ou então, como o texto nos dá a entender, queriam oferecer talvez a alguém poderoso em benefício próprio. Assim também Nadab e Abiú se importaram primeiramente com a satisfação de seus desejos imediatos. Naquele caso, foi o desejo por álcool, muito provavelmente.
mas no nosso caso pode ser, talvez, alguns minutos a mais na cama, atualizar o feed do Instagram mais uma vez, rolar ali a tela do celular. Pense no que você tem deixado de ofertar ao Senhor para si mesmo. É o seu tempo, é a sua disposição. Eu, irmãos, não tenho como saber. Pastor Herardo, seminarista Eliseu, nenhum de nós tem como saber o que cada um dos irmãos tem ofertado ou deixado de ofertar ao Senhor. Mas assim como Deus ele conhecia a mente e o coração de Caim, assim também como o de Abel, ele conhece o de cada um de nós. Mas, irmãos, outra coisa também que nós temos que ter em mente é quão difícil será a nossa luta contra a carne, Satanás e o mundo. Nós não estamos lidando somente com inimigos externos. Nós não estamos lidando somente com Satanás e o mundo. Nós estamos lidando também com a carne. Como vai nos dizer Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 7, é a carne lutando contra o espírito e o espírito contra a carne. Por isso que nós somos constantemente constrangidos a ouvir a palavra de Cristo em Marcos capítulo 14, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E não pensemos, irmãos, que nós somos deixados de ser advertidos. O Senhor, ele tem nos advertido, assim como ele chama Caim. O Senhor lhe disse, por que andas irado? Por que descaiu o teu semblante? Assim o Senhor tem nos constrangido domingo após domingo na pregação da sua palavra, nos alertado contra o pecado. E também quando lemos as Escrituras nos nossos lares, toda vez, irmãos, que nós abrimos a palavra de Deus, toda vez que nós ouvimos a palavra de Deus, é o Senhor falando conosco. É o nosso Deus nos constrangendo, nos alertando, nos exortando, nos fortalecendo, nos motivando, nos conduzindo constantemente, diariamente, meus irmãos. Mas, por fim, nós temos, então, um grandiosíssimo problema, que é como conciliar, então, essas duas verdades. A verdade que nós devemos oferecer sacrifícios agradáveis a Deus, um coração fervoroso, com fé, e uma disposição, uma resposta adequada a essa fé, uma resposta verdadeira a essa fé. E do outro lado, a luta contra esse inimigo tão íntimo que somos nós mesmos. Como então, irmãos, vencer essa luta? Como então trazer sacrifícios agradáveis a Deus? E é diante dessa questão que nós recordamos do nosso Salvador, Cristo, de quem o Pai disse, eis o meu Filho amado, em quem me comprazo, ou então em quem tenho todo o meu prazer, eis o meu Filho amado, em quem me agrado, ele sim que se ofereceu a sua vida como oferta, como sacrifício perfeito, santo, suficiente. É somente unidos a ele, é somente quando nós estivermos unidos a Cristo que poderemos ser agradáveis a Deus. É unidos a Ele que todos os nossos esforços serão recebidos como uma oferta de aroma suave. É somente, irmãos, unidos a Ele e pela graça da santificação que nós poderemos vencer o pecado e a tentação que habita na nossa carne. E assim, ser dito a respeito de nós, talvez, o que foi dito ali a respeito de Abel, que pela fé obteve testemunho de haver agradado a Deus. Mas não a fé por si só, mas porque essa fé, ela está firmada neste perfeito sacrifício
que o nosso Senhor e Salvador ofereceu ali na cruz do Calvário. Amém? Que o Senhor nos abençoe e a sua palavra faça guarida nos nossos corações. Amém, amados irmãos. Nós louvamos a Deus pela pregação da sua palavra. Bendizemos a Deus pela oportunidade que temos diante dele de prestar culto e oferecermos diante dele os nossos dízimos, as nossas ofertas, tudo isso baseado na obra redentora e salvífica de Cristo Jesus, nosso sumo sacerdote que vive para sempre a interceder por nós, que apresentou o sacrifício único, vivo e verdadeiro, inculpável e sem mácula e com esse perdão dos pecados. Então nós temos livre acesso à sua presença. Louvado seja Deus por isso. Eu gostaria de convidar os amados irmãos a se colocarem de pé, já findando o nosso culto, para juntos entoarmos o hino de número 399, término do culto. Está em teu louvor, despede em paz e guia os teus até chegarmos lá nos céus, ó Pai de velho amor, de Cristo dá-nos sempre ter a graça singular. No teu amor permanecer, no Santo Espírito viver, em comunhão sem par. Amém. Leiamos todos juntos a pergunta de número 69 do nosso breve catecismo. O que proíbe o sexto mandamento? O sexto mandamento proíbe tirar a nossa própria vida ou a do nosso próximo injustamente e tudo aquilo que para isso concorre. Amém. Eu convido o reverendo Herardo, então, para que possa fazer a oração final. Em seguida, eu vou vos despedir com a bênção apostólica. Bendito seja, Senhor, o teu santo e excelso nome. Chegamos agora, Pai, em mais um fim de um culto prestado ao Senhor. E fazemos isso de maneira reverente e regozijados em tua presença, por podermos, Senhor, fazer isso por causa da mediação de Cristo Jesus. Bendizemos o teu nome porque servimos a um Deus vivo e verdadeiro, porque o Senhor ouve a nossa súplica, porque o Senhor recebe a nossa adoração. Mas te rogamos, Senhor, que o teu Espírito trabalhe em nossos corações a partir do que ouvimos aqui, para que não venhamos oferecer culto ao Senhor, oferta ao Senhor de qualquer modo. Pelo contrário, que nos conscientizemos acerca da tua santidade bendita. Que nos conscientizemos acerca, Senhor, da nossa própria pecaminosidade e necessidade de perdão. E que assim, Senhor, não nos tenhamos em alta conta, pelo contrário, que nos consideremos pequenos, necessitados, devedores, e assim, Senhor, precisando sempre do mover do Teu Santo Espírito em nossas vidas.
É assim que prosseguimos em santificação ao Senhor. Na medida em que o teu Espírito opera em nós o querer, tanto o querer quanto o realizar, para a sua boa vontade. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Tu és o nosso escudo. Tu és, Senhor, o fundamento de cada um de nós. E por isso te clamamos, cuida de nós. Nos abençoa em mais esta semana. Conduz as nossas vidas em tudo aquilo que fizermos, para que façamos tudo para a honra e glória do teu bendito nome. Senhor, cuida das famílias desta congregação. E trabalha, Senhor, na vida de todos que pertencem a esta congregação. A fim, Senhor, de que as famílias sejam fortalecidas, os matrimônios sejam fortalecidos, a fim de que os nossos filhos cresçam na graça e no conhecimento da palavra e finalmente um dia, Senhor, se convertam ao Senhor. Reconheçam que só o Senhor é Deus. Reconheçam que o nosso Deus é o único Senhor. Dá-nos a sabedoria e a prudência para educarmos os nossos filhos, para tratarmos com o nosso cônjuge, para tratarmos com aqueles com quem trabalhamos, labutamos. Usa-nos como instrumento em tuas mãos para falar da tua verdade bendita. E assim eu te rogo, Senhor, cuida do teu povo. Livra o teu povo. Abençoa, Senhor, o teu povo. Que o teu Espírito nos ensine a esperarmos no Senhor, a aguardarmos no Senhor, a nos regozijarmos no Senhor e assim ansiarmos pela tua volta bendita, onde de fato o Senhor consumará todas as coisas e vencerá todos os seus inimigos. E aí estaremos livres de toda mazela, de toda dor, de todo sofrimento, aguardando esta tua vinda bendita. Cuida dos nossos irmãos, Senhor, e visita-os que estão enfermos, doentes, Senhor, que têm convalescido. Dá-lhes a graça de terem a sua saúde restabelecida para a glória do teu nome. E aqueles que estão em tratamento, Senhor, que tu também possa conduzir os tratamentos a bom termo. Senhor, tem misericórdia deste povo, afofa-lhes o leito, Senhor, e restaura-lhes o vigor e o ânimo, para que logo mais eles estejam aqui em nosso meio e juntos louvemos e bendigamos o teu santo e glorioso nome, porque com efeito o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Agora, meus irmãos, ide em paz, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso bendito Pai, e as santas e eternas consolações do Espírito Santo do Senhor, seja com todos nós que aqui estamos, com todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, hoje e para todo o sempre. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Vamos aos nossos avisos. Nossa agenda semanal de nossas atividades regulares. Na quarta-feira, a nossa reunião de estudo bíblico e oração, tratando sobre resolução de conflitos.
lembro aos irmãos e exorto aos irmãos a que participem, se esforcem para estarem aqui. É uma grande oportunidade de sermos edificados pela palavra do Senhor. Eu sei que todos nós nos cansamos, todos nós. Mas nós temos essa oportunidade, não só de aprendermos da palavra do Senhor, mas de orarmos uns pelos outros. Então eu exorto aos irmãos a que participem, reservem tempo na quarta-feira à noite, para estarem aqui às 19 horas. No domingo nós teremos a nossa escola dominical às 9 horas da manhã e à noite às 18h30, se o Senhor nos permitir, o culto solene. No dia 7 de junho, que é o próximo sábado, nós teremos o dia do jovem presbiteriano, que será realizado lá na Igreja Presbiteriana do Parque Jurema. O reverendo Jefté, que é pastor dessa igreja, do Parque Jurema, é quem estará responsável na incumbência de levar a palavra ali. Essa é uma programação da Sinodal de UMPs, certo? Então, nossa UMP se programe para participar. No dia 12 de julho, haverá churrasco e louvor, que é uma programação da Federação de SAFs e UMPs do Centro-Sul do Piauí, do nosso presbitério. Churrasco e louvor às 19 horas lá na quadra do Seminário Teológico do Nordeste. Esse já é um evento regular de todo ano, né? O valor de R$25, vai ter noite de talentos, para quem gosta de cantar aí, tocar. Venda de picolés, doces e sobremesas. No dia 19 de junho do mês em que estamos, haverá o 22º Safejão, que também é uma programação regular de todo ano, da Federação de SAFs do Presbitério Norte, aliás, do Presbitério do Piauí. Será lá no acampamento Monte Carmelo, com esse valor de R$25 por feijoada ou estrogonofe, e as crianças até 6 anos, R$15, para também se alimentarem ali, ok? É um momento de não só de comunhão, mas de regozijo ali no acampamento. No dia 19 de junho também haverá a Copa Reverendo Silas Marques Serra, e que, pelo que eu entendi, vai acontecer também lá no acampamento. Então, as irmãs, elas se organizam nessa feijoada e os homens se organizam para participar dessa Copa, né? Então, haverá ali futebol, beach vôlei e tênis de mesa. Aqueles que desejarem formar os seus... os times, né? Seus times poderão se inscrever e participar dessa Copa. No dia 28 deste mês de junho, nós teremos nossa programação de casais, aliás, jantar dos Dias dos Namorados, ok? Dia 28 de junho, às 19 horas, nós estaremos aqui na igreja, esta programação. A inscrição é o valor de R$50 por casal, o mesmo valor que tem sido durante todos esses anos. Se programem para que possamos participar, ok? Quem vai trazer a palavra sou eu mesmo. Até o dia 14 de junho, os irmãos precisam se inscrever para sabermos quantos casais participarão, ok? Não há mais avisos? Acredito que não, né? Acredito que não. O MP, eu mandei uma mensagem no grupo para eu falar com os irmãos após o culto, muito brevemente. Tá bom? Com oração silenciosa, nós estamos despedidos do nosso momento de comunhão.